O caso real que inspira filmes de terror. Até hoje, você vai duvidar da realidade. Prepare-se para mergulhar em histórias assustadoras de verdade, que inspiraram alguns dos filmes de terror mais famosos do cinema. Casos reais como Amityville, Annabelle, exorcismos documentados, aparições paranormais, casas amaldiçoadas e mistérios nunca explicados pela ciência. Neste vídeo, revelamos os acontecimentos verídicos mais aterrorizantes que até hoje assombram investigadores, testemunhas e até diretores de Hollywood. Você vai conhecer relatos chocantes, provas assustadoras e fatos reais que viraram filmes e continuam deixando o mundo inteiro sem dormir. Procurado por milhões no YouTube com termos como baseado em fatos reais, história de terror, real, casos paranormais documentados. Filmes de terror inspirados em histórias reais, mistérios assustadores da vida real. Assista até o fim e tire suas próprias conclusões. Será que tudo isso é apenas coincidência? Ou a verdade é mais sombria do que imaginamos? Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente se você já viveu algo parecido. O terror não é ficção, ele é real e pode estar mais perto do que você pensa. O caso real que inspira filmes de terror. Até hoje, você já se perguntou: de onde vêm os roteiros mais assustadores do cinema? A maioria das pessoas acha que tudo é fruto da imaginação dos diretores e roteiristas, mas a verdade é muito mais sombria. Muitos dos filmes de terror mais famosos e aterrorizantes da história foram baseados em fatos reais, menos acontecimentos que desafiaram a lógica, assustaram comunidades inteiras e até hoje não têm explicações definitivas. O público no YouTube pesquisa incansavelmente por termos como baseado em fatos reais. Caso real assustador, histórias de terror reais, acontecimentos sobrenaturais, fenômenos paranormais e mistérios não resolvidos. E um dos casos mais famosos de todos os tempos, ainda é lembrado como a origem do verdadeiro terror. O caso da família Lutz, em Amityville. Tudo começou em 1974, quando Ronald Diffel Jr. assassinou brutalmente 6 membros da própria família, enquanto dormiam menos seus pais e 4 irmãos dentro de uma casa em Amityville, Nova York. O caso chocou o país e virou manchete em jornais do mundo todo. Um ano depois, a casa foi comprada pela família Lutz, que se mudou para lá, acreditando estar fazendo o negócio da vida. Mas 28 dias depois, eles abandonaram a casa correndo, deixando tudo para trás, afirmando terem vivido uma experiência sobrenatural, real e aterradora. Segundo os relatos, eles presenciaram aparições demoníacas, cheiros inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, vozes e até uma figura demoníaca com olhos vermelhos espreitando das janelas. Tudo isso inspirou o filme clássico Horror em Amityville, lançado em 1979, e dezenas de outras produções ao longo das décadas. Mas esse não é o único caso real que virou terror nas telonas. O Exorcista, um dos filmes mais assustadores da história, foi baseado em um exorcismo real ocorrido em 1949 em Maryland, Estados Unidos da América. A vítima era um garoto identificado como Robbie Mannheim, que teria sido possuído após tentar se comunicar com sua tia falecida usando uma tábua Ouija durante o exorcismo. Vários fenômenos aterrorizantes foram relatados. Palavras apareciam arranhadas no corpo do menino. Objetos voavam, móveis se moviam sozinhos e o garoto falava em línguas antigas. Os padres envolvidos confirmaram que nunca haviam presenciado algo parecido antes. Outro caso marcante é o de Annabelle, a boneca real que hoje está trancada dentro de uma caixa de vidro em um museu oculto nos Estados Unidos. Diferente da versão dos filmes da franquia Invocação do Mal, a boneca verdadeira é feita de pano e parecia inofensiva. Mas, segundo os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, ela era habitada por uma entidade maligna que causava acidentes, ataques noturnos e até tentou matar pessoas. Esse caso, junto com o da família Parão, ajudou a cimentar a ideia de que o mal pode se manifestar em objetos e lugares. E isso não é ficção. Na lista de casos reais que inspiraram filmes de terror, também está o caso de Enfield, na Inglaterra, onde 2 irmãs passaram por uma série de atividades paranormais em sua casa na década de 1970, móveis flutuando, vozes demoníacas vindas da boca de uma criança, levitação. Tudo foi documentado por jornais e até investigadores da época. O caso foi tão famoso que inspirou o filme Invocação do Mal 2,
e é pesquisado até hoje como um dos poltergeists mais documentados do mundo. Você já ouviu falar da casa de Snedker? Esse caso virou o filme Evocando Espíritos e conta a história de uma família que se mudou para uma antiga casa funerária, sem saber. Lá, começaram a testemunhar manifestações demoníacas, visões de cadáveres e até agressões físicas. Os Warren também investigaram esse caso e garantiram que havia uma presença maligna fortíssima no local. Esse tipo de história atrai milhares de visualizações no YouTube, com buscas como histórias assustadoras reais, casas amaldiçoadas reais e experiências sobrenaturais verdadeiras. Casos como esses nos fazem questionar até onde vai a ficção e onde começa a realidade. Por trás das câmeras, existe um mundo sombrio que inspira roteiros, filmes, séries e documentários. Um mundo onde o terror é real, vivido por pessoas comuns, documentado em fotos, vídeos e testemunhos, e que até hoje assombra os que se atrevem a investigar. O que mais assusta é saber que esses casos nunca foram explicados completamente pela ciência. Muitos dos envolvidos juram de pé junto que tudo o que relataram é real. Alguns passaram anos em terapia, outros mudaram de cidade, alguns até perderam a vida. E o mais inquietante, muitos afirmam que os espíritos, entidades ou forças sombrias nunca foram embora. Talvez os filmes sejam só uma forma de contar uma história, mas e se forem um aviso? E se as câmeras só estiverem capturando a superfície de algo muito mais profundo e aterrador? E se o próximo caso real de terror estiver mais perto do que você imagina? O terror não precisa ser inventado, às vezes, ele só precisa ser lembrado. O caso real que inspira filmes de terror até hoje continuação. Muitos acreditam que histórias de terror são apenas entretenimento, mas quanto mais você mergulha nos arquivos de casos paranormais, mais percebe que a realidade pode ser ainda mais perturbadora que a ficção. Existem gravações, registros policiais, fotos extranas, testemunhas oculares e eventos inexplicáveis que continuam sendo estudados por investigadores e paranormais até hoje. Casos como o da família Smurrow, o hospital abandonado Waverly Hills, o misterioso Hotel Cecil e a floresta Okigahara no Japão. São buscados por milhares de pessoas todos os meses no YouTube com termos como lugares assombrados reais, acontecimentos sobrenaturais documentados e provas de atividades paranormais. A família Smurrow, por exemplo, viveu anos de tormento na Pensilvânia. Eles relataram barulhos inexplicáveis, cheiros pútridos que surgiam do nada, manifestações físicas e até abusos espirituais. A entidade maligna teria perseguido a família, destruído seus bens e aterrorizado seus animais. Novamente, os Warren foram chamados para investigar. Lorraine chegou a declarar publicamente que aquele caso foi um dos mais intensos e obscuros que ela já enfrentou. O caso inspirou o filme The Haunted de 1991, mas até hoje, especialistas dizem que o que foi mostrado nas telas não chega nem perto do que realmente aconteceu naquela casa. O Hotel Cecil, em Los Angeles, ganhou fama internacional depois da estranha morte de Alice Lam em 2013, o vídeo da câmera de segurança, onde ela aparece no elevador, agindo de forma estranha e olhando para o corredor como se estivesse fugindo de algo invisível. Se tornou um fenômeno viral e é até hoje um dos vídeos mais buscados por quem procura mistérios reais, casos não resolvidos e eventos inexplicáveis. Quando o corpo de Alisa foi encontrado dentro da caixa d'água do hotel, após dias de hóspedes reclamando do gosto estranho da água, o mundo ficou em choque. Como ela foi parar lá? A entrada era trancada. Câmeras não registraram sua subida. Não havia sinal de violência. O mistério permanece e inspira diversas produções até hoje. Já no Japão, a floresta Okigahara, ao pé do Monte Fuji, é conhecida mundialmente como a Floresta dos Suicídios. Mas o que muitos não sabem é que existem relatos de experiências sobrenaturais por parte de quem entra no local. Pessoas afirmam sentir presenças, ouvir vozes que as chamam para dentro da mata, e até perder a noção do tempo e do espaço. A floresta é tão temida que autoridades instalaram placas pedindo para que as pessoas reconsiderem a decisão de tirar a própria vida. E lembrando que a vida é um presente. Muitas filmagens encontradas por exploradores de conteúdo sobrenatural mostram barracas abandonadas, objetos estranhos e símbolos ocultistas espalhados pelo chão. Vídeos com os títulos Exploração Real na Floresta Assombrada, Mistério de Okigahara, o que encontrei na Floresta do Suicídio, fazem milhões de visualizações. Outro caso que continua intrigando o mundo é o do massacre de Interkaifeck,
na Alemanha. Em 1922, 6 membros de uma mesma família foram brutalmente assassinados com uma enxada em uma fazenda isolada. Dias antes, o patriarca da família relatou ter ouvido passos no sótão, portas batendo sozinhas e pegadas misteriosas na neve. Após os assassinatos, foi descoberto que o assassino ficou na casa por dias, alimentando o gado e até cozinhando comida, enquanto os corpos estavam escondidos no celeiro. O crime nunca foi solucionado. Esse tipo de caso é constantemente buscado por fãs de terror e mistério, com termos como crime real sem solução, massacre misterioso, caso real, que virou filme, e assassinatos paranormais. E quem não conhece a lenda de Ed Gein, o assassino que inspirou nada menos que 3 dos maiores clássicos do terror: Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Gein viveu em uma fazenda isolada, e após sua prisão, a polícia descobriu um cenário de horror: móveis feitos de ossos humanos, máscaras de pele e restos de corpos desenterrados. Ele afirmava ouvir a voz da mãe morta, que mandava ele fazer justiça. O público se fascina com essa mistura de psicopatia, rituais bizarros e inspiração cinematográfica. Buscando no YouTube vídeos com títulos como Serial Killer Real que virou filme, História Real de Psicose e Os Horrores da Vida de Ed Gein. Até hoje, esses casos fazem parte do imaginário coletivo, não apenas por serem horríveis ou perturbadores, mas porque não têm respostas claras. A ciência não conseguiu explicar, a justiça não conseguiu condenar todos os responsáveis, e os sobreviventes seguem vivendo com traumas profundos. Há também relatos contemporâneos que continuam surgindo. Vídeos gravados por moradores, sons inexplicáveis, captados por câmeras de segurança, bonecos que se movem sozinhos em gravações de lojas, crianças que relatam memórias de vidas passadas, vozes que surgem em áudios sem ninguém por perto. Tudo isso gera milhões de buscas com termos como História Real Assustadora 2024, Experiência Paranormal Gravada, vídeos assustadores reais e provas de fantasmas. O que é mais perturbador é que os casos parecem estar aumentando. O que antes era raro, agora surge em vídeos de celular, câmeras caseiras e transmissões ao vivo. As pessoas se perguntam: estamos mais conectados com o mundo espiritual ou apenas com mais acesso para registrar o que sempre existiu? Em tempos onde tudo pode ser filmado, registrado e compartilhado, talvez a maior pergunta não seja se o terror é real, mas quem será o próximo a vivê-lo? E se o próximo filme que você assistir for baseado na sua própria história? O caso real que inspira filmes de terror, até hoje, continuação. À medida que mergulhamos mais fundo nos arquivos dos acontecimentos inexplicáveis, começamos a notar um padrão inquietante. O mal verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas muda de forma, de lugar, de vítima. Os casos reais que inspiraram filmes de terror são como cicatrizes na história da humanidade. Eles não foram apenas acontecimentos isolados, mas alertas do que pode habitar entre nós, escondido nas sombras, esperando para se manifestar de novo. E quando isso acontece, a realidade ultrapassa qualquer roteiro de cinema. Existem histórias que a própria indústria de Hollywood teve medo de adaptar completamente, por respeito às vítimas, ou por pressão de quem viveu o horror em carne e osso, como o caso da entidade que atacava o quarto de Doris Bider em Culver City, Califórnia. A mulher alegava ser violentamente atacada por um espírito invisível, testemunhado inclusive por seus filhos e capturado parcialmente em fotos por uma equipe paranormal. Essa história gerou o controverso filme O Ente. Mas o que ficou de fora do filme foi ainda mais aterrador: os relatos posteriores de que o espírito passou a perseguir a equipe de gravação, com luzes explodindo e equipamentos falhando sem explicação durante as filmagens. Buscas como o caso Doris Bider Hell, Espírito Violento Real, Ataques Paranormais Reais e filmes baseados em poltergeist real continuam fazendo sucesso no YouTube, principalmente entre pessoas que desejam saber até onde o sobrenatural pode agir no mundo físico. E o que dizer do caso do demônio de Vallecas, na Espanha? Uma adolescente chamada Estefânia Gutiérrez Lázaro começou a apresentar comportamentos estranhos após usar uma tábua Ouija com colegas de escola. Ela teve convulsões, dizia ver sombras e ouvir vozes. Após sua morte misteriosa, a casa da família passou a ser palco de eventos paranormais, registrados inclusive pela polícia, como portas que batiam sozinhas, vozes masculinas vindo do nada e cruzes que giravam de cabeça para baixo. O caso virou manchete internacional
e inspirou o filme Verônica, considerado por muitos um dos filmes mais assustadores já feitos. Mas o que poucos sabem é que a realidade foi ainda mais perturbadora do que a versão mostrada nas telas. A polícia assinou um relatório oficial afirmando que testemunhou fenômenos sem explicação científica. E isso está documentado. Outro exemplo aterrador é o caso de Anne Cheyenne Johnson, conhecido como o caso do demônio, me fez fazer isso. Esse foi o primeiro caso nos Estados Unidos da América em que a defesa de um assassinato tentou alegar possessão demoníaca como argumento jurídico. Segundo Ed e Lorraine Warren, Arne foi possuído após tentar desafiar a entidade que habitava o corpo do irmão de sua namorada. Dias depois, ele esfaqueou brutalmente seu chefe. A história virou o filme Invocação do Mal 3, mas o debate sobre o que realmente aconteceu continua até hoje. Seria um caso de insanidade? Ou existe algo além da compreensão humana que se manifesta quando o mal é provocado? Termos como demoníaco, possessão real, inspirado em caso verídico. Histórias reais de exorcismo estão entre os mais buscados em vídeos de terror real no YouTube, justamente porque o público quer saber: o mal pode realmente controlar alguém? E se sim, como se proteger? A verdade é que quanto mais essas histórias são contadas, mais casos surgem. Não são só casas assombradas, mas florestas, escolas, túneis, igrejas abandonadas e até hospitais ativos que relatam ocorrências bizarras. Funcionários com décadas de experiência relatam ouvir gritos em corredores vazios, ver pacientes falecidos caminhando de madrugada e sentir presenças que causam calafrios impossíveis de explicar. Há vídeos sendo publicados todos os dias com gravações amadoras que capturam o inexplicável. São bonecas que se movem sem ninguém por perto, portas que se trancam sozinhas, vultos atrás de crianças em quartos vazios, sons de vozes chamando nomes em casas onde ninguém mora. Esses vídeos, com títulos como Registro Paranormal Real, Fantasma, Flagrado em Câmera, Atividade Sobrenatural Real Documentada, acumulam milhões de visualizações, comentários assustados e relatos de pessoas que passaram por algo parecido. E é aí que vem a pergunta inevitável: estamos documentando o terror ou estamos atraindo-o? Porque quanto mais a humanidade filma, compartilha e fala sobre o mal, mais ele parece se fortalecer. Mais relatos surgem, mais vítimas aparecem, mais roteiros ganham vida. E muitos deles nem precisam ser inventados. Os próprios diretores de filmes como Invocação do Mal, Annabelle e A Maldição da Chorona já afirmaram em entrevistas que estranhos fenômenos aconteceram durante as gravações. Sons inexplicáveis nos bastidores. Objetos que mudavam de lugar. Até casos de membros da equipe que abandonaram o projeto após experiências pessoais perturbadoras. E é por isso que muitos filmes são abençoados antes das gravações começarem, porque os envolvidos sabem que estão lidando com algo que pode ser mais do que apenas entretenimento. E você, que está lendo isso agora, talvez já tenha sentido algo. Um arrepio que surgiu do nada. Um sonho estranho que parecia real demais. Aquela sensação de estar sendo observado mesmo sozinho. Ou aquela sombra que você achou ter visto no canto do olho, mas fingiu que não viu. Talvez a linha entre realidade e ficção não seja tão sólida quanto pensamos. Talvez os filmes estejam apenas nos preparando para uma verdade mais assustadora, porque os casos reais continuam acontecendo. E quanto mais investigamos, mais descobrimos que o terror nunca foi apenas um filme. Ele sempre esteve aqui, observando, esperando, inspirando.